Uma boa noite a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nós estaremos entrando na nossa mensagem, nossa pequena mensagem de Páscoa. É um trecho da mensagem ao nascer do sol. Não, é ao nascer do sol. Creio que esse é o título, isso. Pregada pelo profeta de Deus. Estaremos tomando aqui uma porção, e também aqui a porção das Sagradas Escrituras, que se encontra em Êxodo, no capítulo 12, versículo 11. Para isso eu peço que a congregação presente se coloque de pé. E o profeta, quando entregou esta mensagem, Deus, o Espírito Santo trouxe, entregou esta mensagem, apenas usou o profeta de Deus como um meio, como um vaso, como um meio físico, onde o profeta sempre usa, o ser humano. E ele enviou, ele prometeu enviar um profeta, e ele enviou, e através desse profeta Deus fez com que essa mensagem chegasse até os nossos corações. E aqui está hoje o momento em que nós, como noiva do Cordeiro, é a nossa vez de replicar, repetir isto. É o ministério da noiva exatamente nesse momento. Você verá também nos trechos que estaremos lendo sobre esse assunto, da noiva ser parte do noivo. E é como carne de sua carne, ossos dos seus ossos. Vamos ler então, apenas para iniciarmos aqui, darmos a partida, a largada nesse assunto, que é tão importante. Êxodo capítulo 12, verso 11, aqui diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra lida para os nossos corações. Nós já temos orado, já temos cantado, e agora então nós vamos adentrar para a palavra de Deus. Podeis assentar. E nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes que estão acessando, estão contactando essa mensagem através deste vídeo. E lembramos aqui, dificilmente nós mencionamos, mas nossos preciosos irmãos em Nova Brasilândia, aí nas proximidades de Santana do Guaporé, irmã Maria, e aqui também nosso irmão Elias, ali em São Felipe do Oeste, e tantos outros que poderíamos estar mencionando. Perdão se eu não citei a todos, lembramos da família do irmão Jair, irmã Raquel, e todos os demais. Então, quem eu não citei os nomes, apenas eu não tenho como ficar citando todos os nomes aqui, mas que o Espírito Santo conforte o seu coração e alimente-o através da sua palavra, sua bendita e gloriosa palavra. Então, o profeta disse: esta é a mensagem de Páscoa, a mecânica e a dinâmica, ou a dinâmica e a mecânica juntas. Então é disso que vamos falar nesta noite. Para isso eu quero fazer aqui uma pequena entrada, uma pequena introdução. Esse vídeo não estará longo, nós estaremos encerrando em um curto tempo, espero assim. Mas o profeta usa aqui as comparações. Eu gosto de colocar isso antes, porque depois eu posso ler tranquilamente, e já coloquei para vocês as aplicações que o profeta faz. Ele então pregou essa mensagem em 1965, no dia 18 de abril, num domingo de manhã, em Jeffersonville, estado de Indiana, Estados Unidos da América. Então, quando ele pregou, o profeta sempre nos diz que cada domingo, a palavra domingo não existe na Bíblia, é o primeiro dia da semana. A expressão domingo é uma expressão romana, mas não nos interessa se é uma expressão romana ou não. Interessa que o primeiro dia da semana é o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora, como no Êxodo que lemos agora, Êxodo 12, verso 11, falou: esta é a Páscoa do Senhor. Então temos que juntar todas essas coisas aqui, num curto vídeo desse, mas sem prejuízo do entendimento e de nós apanharmos a nossa porção, aquela porção que o Espírito Santo está ministrando para nós. Bem, então o profeta vem mostrando: Páscoa significa libertação, significa passagem. Como? Significando que Israel passou da condição de escravos, de escravizados, para a condição de libertos. Então a Páscoa comemora isso. E para nós, a aplicação, claro que eu terei outras escrituras que estarei lendo aqui,
E isso no Novo Testamento, nós sabemos que o povo judeu, eles comemoravam esse dia da Páscoa uma vez por ano, e bem na ocasião, quando estava chegando novamente a Páscoa daquele ano, é quando eles estavam tramando contra Jesus. Eles estavam planejando entregar para ser crucificado o Cordeiro de Deus. E eu digo que não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas ditas religiosas estão também, ou seja, até fizeram isso, entregaram o nosso Jesus, o Filho do Homem, para ser crucificados. Muitos púlpitos de igrejas que deveriam estar pregando, ensinando sobre o Filho do Homem, estão crucificando-o, estão tentando reprovar os ensinamentos do Filho do Homem. Estão reprovando os ensinamentos do Filho do Homem. Mas Deus escolheu alguns, vocês verão também através da mensagem, quando estiver expondo aqui os parágrafos, o profeta dizendo, então não é para todos, ele veio para redimir os redimíveis. E então, nos dias em que Jesus também foi entregue, foi crucificado, mas no primeiro dia da semana ele foi ressuscitado dentre os mortos, aquilo não é mera coincidência, aconteceu exatamente na manhã do domingo de Páscoa, ou seja, do primeiro dia da semana. E então hoje nós comemoramos não uma Páscoa com coelhos e ovos de chocolate. A razão deste culto de ensinamento agora, expondo a palavra de Deus, é para que jovens, crianças, adultos, qualquer pessoa que ainda pensa que coelhos e ovos de chocolate tem a ver com Páscoa, saiba que não tem nada a ver. Tudo isso está muito bem como comércio, para vender ovos de chocolate, vender um estoque de chocolate é outra coisa, mas não mistura isso com fé, principalmente a fé do cristianismo. Bem, então Cristo é a nossa Páscoa hoje. Lá no passado era um cordeiro pascal, e tinham que comer daquele cordeiro apressadamente, como disse aqui no Êxodo, onde lemos, os cintos, ali apertados, calçados nos pés, cajado na mão, ou seja, pronto para sair. Se qualquer coisa acontecesse, tivesse que sair naquele momento, eles não tinham que voltar para calçar ainda os pés, coisas desse tipo. Tinha que já estar pronto para sair. Então veja, essa é a maneira de se comemorar a Páscoa, lá para os judeus e para nós. Então a Páscoa hoje, ela transcende aquilo ali. Cristo é a nossa Páscoa. Eu quero tomar aqui uma outra escritura. Sempre é bom por boca de 2 ou 3 testemunhas, que são as escrituras. Quer melhor testemunho do que as escrituras, São Lucas capítulo 22, verso 1. Eu quero tomar aqui também. Aqui diz assim, estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada de Páscoa. Então, nos dias de Jesus Cristo, a mesma Páscoa que se comemorava anos atrás, estava prestes a ser comemorada, chamada de os dias dos pães ázimos, os pães sem fermento. E ali então era chamada Páscoa. Mas bem naquela semana foi quando entregaram Jesus para ser crucificado. Mas também foi naquele primeiro dia da semana que ele ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte, venceu a sepultura, e ele está vivo. E Satanás treme de medo, porque sabe que Jesus está vivo. E Satanás pensou que ele podia matar Deus, mas ele viu que quem caiu na armadilha foi Satanás. Alguém pensa que Satanás armou uma armadilha para Jesus e o atraiu até a cruz e o matou. Não, quem foi atraído foi Satanás e pensou que matou Deus, e Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Muito bem. Lida a escritura de Lucas, eu ainda quero ler outra. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, e depois eu entro então para o nosso tema aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, aqui está dizendo assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Bem, aqui nós tomamos da boca do apóstolo Paulo, dizendo que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, foi um cordeiro.
filho de ovelha. Mas era tipo, era sombra. E Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Cristo é a nossa Páscoa, não coelho e ovo de chocolate não é Páscoa. Então não estou criticando, apenas eu tenho compromisso com a verdade em ensinar a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Como já disse, tudo bem com o comércio, né, dos coelhos e dos ovos. E só não misture isso com a fé. Muito bem, e agora? Para onde vamos? Vamos agora continuar. Sabemos que nas citações que o profeta vai estar trazendo daqui a pouco, ele vai citar Romanos 11. Eu quero deixar essa escritura lida, de Romanos capítulo 11, verso... um momentinho, deixa eu só pegar aqui meu apontamento. Romanos capítulo 8, verso 11. Apenas o versículo 11. Então está dizendo assim. Romanos 8. Está aqui. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Muito bem, então, Romanos 8, verso 11, diz que se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, quem é esse? É o Espírito Santo, o Pai. Então, ele ressuscitou a Jesus. E se aquele Espírito habita, aqui disse, em vós, Paulo estava dizendo para aquela plateia, para aquela congregação presente, e estava dizendo para hoje também, para mim, para você. Então, se aquele Espírito habita em nós, trazemos agora para a primeira pessoa, né? Primeira pessoa do plural. Eu me incluo, não que eu me incluo, eu já estou incluído nisso. Você também, se você tem a verdadeira fé em Jesus Cristo, você está incluso, você se sente parte deste assunto. Então, se esse Espírito habita em nós, então, esse mesmo Espírito também nos vivificará. Ele vivificará os nossos corpos mortais. Eu gostaria muito de estar trazendo aqui também um sermão sobre a espiritualização do corpo. Assim como o Espírito desce de frequência, de nível, para atingir a esfera visível, a esfera de 3 dimensões do ser humano, onde o ser humano pode fazer contato, o nosso corpo também, ele sobe de dimensão. Nós habitamos, ou moramos, ou sentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não se trata de lugares virtuais, são lugares reais. É lugar real que existe, mas não é visível, não é dimensionável, não dá para desenhar, para projetar com linhas, com matemática, com projeção humana. Então, é um lugar que você está escondido em Cristo. Satanás não tem acesso a você nesse lugar. Então, isso na mensagem dos ungidos dos últimos dias, em algum momento eu poderia estar trazendo sobre esse assunto. Mas o profeta fala do nosso corpo sendo espiritualizado. É matéria, está aqui, mas você acessa a dimensão espiritual. Mas vamos então adiante. Bem, no parágrafo deixa eu ver aqui, 113, acredito eu assim. Vou ter que colocar meus óculos aqui para facilitar mais a leitura. A mensagem é o nascer do sol, como eu já disse, né, pregada em 1965, dia 18 de abril, pela manhã, num domingo. Não, aqui não diz que é pela manhã, num domingo. Então o profeta fala aqui no parágrafo 113, eu devo ter isso anotado em algum local aqui. Isso. No parágrafo 113, eu quero tomar aqui um pequeno trecho. Esta é a mensagem da Páscoa, a dinâmica e a mecânica juntas. Eu tomei apenas uma frase do parágrafo 113. Esta é a mensagem da Páscoa, a dinâmica e a mecânica juntas. Agora, irmãos, antes de eu prosseguir aqui, estarei lendo mais um pouco, eu quero tomar um pequeno tempo para falar sobre a mecânica e a dinâmica. São exatamente matérias. Eu fico pensando, como que o profeta, o servo de Deus, que não tinha o Fundamental 2 completo, me parece que ele estudou até 6ª série, 7ª série, coisas desse tipo, e isso aqui
Eu tenho visto muito matéria tratando de dinâmica e de mecânica no ensino médio, nas aulas de física, onde os alunos estudam sobre a mecânica, a velocidade, os movimentos, e também mais à frente eles estudam sobre a dinâmica na física. Mas aqui o profeta está aplicando isso. Ele não tinha conhecimento científico ou técnico, mas ele era submisso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é mais sábio do que qualquer mente no universo. Então o Espírito Santo mostrou para ele sobre a mecânica e a dinâmica aplicadas à noiva, ao nosso assunto. Nós somos parte desse assunto. Então eu quero tomar um pequeno tempo mostrando primeiro, fazendo uma plataforma para que garanta que até as crianças ou qualquer pessoa entenda e capte a sua parte. Não é interessante que esse culto termine sem que você possa dizer, eu compreendi, pude dizer amém. Ainda que o seu amém seja aí com você, não há problemas. Deus está ouvindo, você pontuando a palavra dele com o amém. Amém quer dizer assim seja. Então vamos lá. O profeta tomou 2 carros. Aqui na mensagem ele fala Cadillacs, mas você imagina o carro que você quiser imaginar. Hoje, na atualidade, o profeta fala, pegue 2 carros da mesma marca e coloca juntos. Um abastecido com gasolina no tanque, o outro não. Então, você pode tentar dar partida nos 2. O que tem gasolina, os 2 estão todos em ordem. Mecânica perfeita, rolamento tudo certinho, óleo tudo certinho, engrenagens, tudo certo. Mas um tem gasolina, o outro não. Não precisa ir muito longe. Qualquer pessoa sabe que aquele que tem gasolina, quando você bater na partida, ele vai funcionar e vai poder movimentar-se. Enquanto o outro vai ficar dando partida, gastando a bateria e não vai nem se mexer do lugar. É verdade isso, não é? Então essa didática não é minha, é o Espírito Santo quem deu ela para o profeta. E ele falou dos 2 Cadillacs, que eu vou estar lendo daqui a pouquinho. Mas o Espírito me leva a fazer isso antes, mostrar aqui para vocês esse quadro. Certo? Mas o que tem mais nisso aqui? A mecânica e a dinâmica juntas. O profeta chamou de dinâmica a parte da faísca, a parte elétrica, que quando vira-se a chave do carro, claro, ele tem que estar com bateria, tudo em ordem, tudo certinho. Então quando vira a chave para a partida, gera-se faísca elétrica. E aquela fagulha ou faísca, para as irmãs, para ficar bem compreensível para elas, e elas poderem até repetir isso para as outras irmãs do lado, é como o seu fogão a gás em casa, que tem um acendedor elétrico. Você aperta ali, a faísquinha acende a chama. É muito gostoso, não precisa de usar outros meios. Certo? Então o carro também tem a faísca, e o profeta falou, essa faísca faz parte da dinâmica. Mas a dinâmica sozinha, naquele carro que não tem gasolina, e se ele tiver dinâmica, você ficar faiscando ele, dando partida e batendo na chave, não vai pegar, porque ele só tem dinâmica. Ah, mas a mecânica dele está em dias, pneus tudo calibrados, tudo certinho, mas a gasolina, aqui que eu quero entrar, o profeta coloca a gasolina ou combustível como parte da mecânica. Então o carro, para que a mecânica esteja completa, inclui o tanque abastecido. Senão falta mecânica. Aí pode colocar faísca que não funciona. Porém, se por outro lado o carro está todo abastecido, tudo certinho, tanque cheio de combustível, mas faltar faísca, também não vai haver explosão, não vai acontecer o movimento. Porém, quando ambos se encontram, o ponto de encontro da dinâmica com a mecânica é exatamente na câmara de combustão. Eu sei que alguém fala, mas a igreja não entende de mecânica para saber isso. Não precisa entender de mecânica. Eu também não sou mecânico. Mas quando o carro está devidamente abastecido, todo em ordem, e aí só falta dar a partida, então a faísca entra em contato com a gasolina, que tem a propriedade de queimar-se, de a sua parte de gás explodir dentro de um espaço. E dentro daquele pequeno espaço chamado câmara de combustão, acontece a série sucessiva de explosões. Muito mais rápido do que eu falei aqui. E isso então, cada explosãozinha daquela causa giro no eixo do motor.
e aí o carro entra em movimento. O profeta traz isso para o espiritual e diz que quando Adão, vocês me perdoem, eu não poderei ler todas as escrituras que eu vou mencionando, eu estou mencionando a escritura que o profeta citou, mas lá no Gênesis o profeta fala, quando o homem foi criado, Adão, ele foi criado em semelhança de Deus, e Deus é espírito. Então Adão foi criado um homem espírito. Ele fez um só, sobejando-lhe espírito. Em Malaquias fala isso. E não havia corpo, não havia homem para lavrar a terra. Isso depois de Adão ter sido criado. A Bíblia diz que não havia homem para lavrar a terra. Quer dizer, porque o espírito sozinho não lava a terra. Então aí Deus tomou do pó da terra, tomou do barro e fez o homem. Eu vou chamar aqui, me dê a liberdade de chamar o boneco. Ele fez o corpo, a parte corpórea, os elementos da terra, os 16 elementos da terra, passou a fazer parte do homem criado. Agora o espírito criado junta-se ao corpo criado também, e o homem passa a ser corpo e espírito. E por que Deus fez um, sobejando-lhe espírito? Porque nesse homem estavam o espírito masculino e também o espírito feminino. E aí Deus toma do lado do homem, ele não toma outra porção de terra, ele toma uma porção de terra do homem que ele já havia criado. E aí, aquele espírito que estava sobejando, o espírito da mulher, é colocado por Deus naquele corpo tirado do lado de Adão. E aquele corpo passa a ser carne da sua carne, ossos dos seus ossos. E Eva passa a ser autônoma no sentido de espírito. O espírito da mulher, o espírito feminino, vai com Eva. E Adão fica com o espírito masculino. Muito bem. O profeta faz esse quadro porque Adão é o nosso primeiro Adão. Só que Deus prometeu um segundo Adão. E eu tenho que ser rápido aqui para trazer tudo isso. O segundo Adão, todos sabem pelas Escrituras que é Jesus Cristo. E Deus então enviou um segundo Adão. Como? Em carne. Desceu no ventre de Maria, fez sombra sobre Maria, e ali criou a primeira célula de vida. E através do desenvolvimento celular, cada célula foi criando outras, foi desenvolvendo células, e o corpo do Senhor Jesus foi se formando, até que ele veio ao nascimento natural. Mas o Espírito Santo, o Pai de Jesus, estava habitando naquele pequeno corpo, estava trazendo ele para que mais tarde fosse feita a adoção. Também não tenho tempo para entrar somente por essa parte aqui, mas numa outra oportunidade poderemos estar abordando essa parte da adoção. E vamos falar, será que o Espírito Santo entrou em Jesus quando ele se batizou? Então fica para um outro momento, porque eu preciso andar aqui para que nosso vídeo não fique longo. O objetivo nosso é mostrar mecânica e dinâmica. Então, quando Deus enviou a Jesus, ele enviou a mecânica. Então, aquele corpo que nasceu de Maria, era Deus preparando uma mecânica para que a dinâmica viesse naquele corpo. E quem é a dinâmica? O Pai que o gerou. Muito bem. Agora, e na cruz do Calvário? Como eu disse, tem que ser rápido. Na cruz do Calvário, quando o corpo de Jesus morreu ali na cruz, ele expirou. Deus não morre, nós sabemos disso, que Deus não morre. Então quem morreu? Jesus era o corpo de Deus, é o corpo de Deus. Mas o Espírito de vida, o Espírito o abandonou, o deixou na cruz. Ele diz que até meu Pai me abandonou, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Nessa língua estranha. Ele disse então, Deus meu, por que me desamparaste? É o momento em que foi rasgado. O profeta usa o termo rasgar, rasgou em pedaços. Mas para quem não compreende espiritualmente, fica com um nó na cabeça. Mas você, amado cristão, cristã, esse rasgar é separar o espírito do corpo. Então, quando separou o espírito do corpo, o corpo foi depois tirado da cruz, colocado na sepultura. Mas no terceiro dia, o espírito que havia saído reencontrou com aquele corpo novamente, antes daquele corpo entrar em decomposição. E aí então o espírito voltou ao corpo e Jesus foi ressuscitado. Jesus não ressuscitou a si mesmo. Jesus foi
ressuscitado pelo Pai. E desde então, dinâmica e mecânica estão agindo juntas. Agora, nós sabemos que tudo isso era apontando para uma igreja noiva, uma igreja que seria tirada do lado de Jesus, o segundo Adão, como Eva foi tirada do lado do primeiro Adão. Agora, essa igreja que Deus tirou do lado de Jesus, ela passa a ser o corpo místico aqui na terra do Senhor Jesus Cristo. Eu disse místico porque o profeta usa esse termo em contraste com o corpo literal. Corpo literal é o corpo mesmo, cabeça, tronco, membros, né? Aquele corpo que nasceu da Virgem, que foi crucificado, mas que também ressuscitou e está à direita do Pai, no trono. Então aquele é o corpo literal, que nós o veremos por ocasião da vinda do Filho prometido no arrebatamento, no rapto. Mas a noiva é o corpo místico de Jesus aqui na terra. E o Espírito Santo voltou neste corpo no Pentecostes. E desde então Jesus Cristo está na terra, nesta forma. Se você procurá-lo na forma de um corpo físico de um homem de Nazaré, com marcas de cravos nas mãos, você não vai encontrar. Mas você encontra Jesus nos seus filhos, nas suas filhas. E hoje Jesus tem vindo nessa forma, ele tem vindo na sua noiva. Então, o Espírito Santo vem, a dinâmica, e entra nesse corpo que é a noiva. E para isso, tem uma mecânica que está esperando por isso. E essa mecânica é você, essa mecânica sou eu, essa mecânica é a noiva de Jesus Cristo em todos os idiomas, nações e línguas espalhados pela face da terra. Então, o Espírito Santo, Jesus Cristo na forma do Espírito Santo, acopla nesse corpo. E aí então é a dinâmica que acende o combustível. E você então tem que ter toda a mecânica preparada, além de corpo físico preparado, dedicado como templo do Espírito Santo. Você ainda tem o combustível preparado para que o Espírito Santo incendeie esse combustível em você. E você então tem luz, você tem movimento, você tem tudo que precisa, todas as virtudes, para combater a Satanás com tudo que ele vier contra você. Porque você então recebe a dinâmica. Aí agora o último ponto eu colocar aqui antes da leitura. Porque depois eu só vou ler. Só lendo, autenticando tudo isso que está sendo falado aqui. O profeta diz assim: com toda essa mecânica preparada e com toda essa dinâmica descendo, então, você agora está pronto para enfrentar toda incredulidade e assim sucessivamente. Mas, todos os seres humanos podem ter esse encontro com a dinâmica? O profeta disse, em tese, teoricamente, dá a impressão que sim. Mas ele diz, não. Porque Jesus não veio para toda a terra, todo o barro da terra, toda a química da terra. Ele veio para as porções de terra que estão anexadas, olha o que ele usa aqui, você capte isso, que quando eu estiver lendo você vai captar, que estão anexadas à vida, ou que tem a vida anexada a isto. Então você é 16 elementos, eu também 16 elementos, cada um de nós uma porção, um torrão, deixa eu dizer assim, um pouco de terra, que está anexado na vida. Então Deus enviou a vida e predestinou um pouco de terra e essa vida ao redor desse pouco de terra, que é você que tem condições de dizer amém para a palavra de Deus. Aqueles que falam assim, não importa o que o pregador diga, eu não acredito. O profeta fala aqui, não tem problema, ele não veio para você, é só isso. Ele não predestinou os seus 16 elementos, meu amigo, minha amiga, para isto, para receber a dinâmica. Ou seja, você é um belo carro sem gasolina. Mas quem te deixou sem gasolina foi Deus mesmo. Ele já sabia que uns ia estar bonitão lá estacionado, e você não sabe qual que tem gasolina e qual que não tem, mas ele sabe. E quando ele envia dinâmica, o que tem combustível sobe. O profeta usa esse termo aqui. O que tem combustível sobe. E o que não tem combustível, o que acontece? Fica. É só desse jeito, é bem simples assim. Então agora, eu creio que não precisa falar mais. E desculpa aí por ter tomado tanto tempo de vocês. Mas essa plataforma se faz necessária.
porque temos na nossa audiência pessoas de várias idades, várias formações, e todos precisam ter o contato. Então o Espírito Santo faz dessa forma. Não é à toa que a Bíblia diz assim, né? Jesus falou: aprendei de mim. Aprendei de quem? De Jesus. Sou manso, humilde de coração, vós me chamais mestres e dizeis bem, né? Porque eu o sou, né? E assim por diante. Então isso, Jesus. É Ele ministrando aqui nesta noite. Vamos então agora para a leitura. Eu vou tomar aqui o parágrafo 110 da mensagem é o nascer do sol. E vou numa sequência aqui, e breve estaremos terminando. Foi isso que ele provou, aleluia, foi isso que a Páscoa provou. Ele não era a palavra apenas, mas ele era o próprio Deus, a dinâmica na palavra, aquilo que fez o corpo de Jesus Cristo, frio, duro e morto na sepultura, sacudir-se de volta à vida e ressuscitar novamente e remover a pedra. Eu sou aquele que estava morto, tão morto, a tal ponto que o sol disse que ele estava morto, a lua disse que ele estava morto, as estrelas disseram que ele estava morto, toda a natureza disse que ele estava morto, e agora o mundo todo tem que reconhecer que ele está vivo novamente. Ele não era apenas a mecânica, que é a palavra de Deus, mas ele era a dinâmica para provar ela. E ele sendo noivo, a noiva tem que surgir, porque ela é parte dele. E ela só pode ser a manifestação do cumprimento de todas as revelações que todos os outros falaram a respeito da noiva. Ela somente pode manifestar. Se ela fizer algo diferente do noivo, não é a noiva, porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele. Tem um menino que fala, né? Agora ela é ele, cumprindo sua palavra. Aleluias. Porque ela é ele. Assim como homem e mulher são um, e a mulher tirada de seu lado, ela tirou o espírito feminino dele. A carne do seu lado contém tanto a mecânica quanto a dinâmica. A esposa, o espírito dele e a carne dele, e ajuntou os dois e constituía a mecânica e a dinâmica, até que a igreja ou as pessoas, reticências. Todos estes coelhos de Páscoa e cerimônia e grandes igrejas e a elegância falhem e desapareçam. Tá? Então vai sumir essa questão de coelhos e ovos aí, isso desaparece nesse cenário aqui. Até que aquela igreja se torne tanto a dinâmica quanto a mecânica. E o Espírito de Deus que fez ele se mover para fazer as coisas que ele fez, se ele puxou nos 16 cilindros do motor, a noiva também puxará. Quer dizer, você deu partida no carro, colocou a marcha e partiu. Então o profeta citou aqui um carro que tinha 16 cilindros, quer dizer, muita força, e esse carro partiu, aquele torque, né, aquela força. Então, se isso aconteceu com Jesus, e ele saiu da sepultura, a noiva também, a mecânica e a dinâmica juntas, né? Amém. Pois ele disse em João 14:12, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, vós as fareis também. Eu lhe darei domínio sobre minha dinâmica, na sua mecânica, a ponto que o mundo não fará frente, e eu o ressuscitarei novamente no último dia. Esta é a mensagem da Páscoa, a dinâmica e a mecânica juntas. A mecânica sem a dinâmica não adianta, e nem a dinâmica sem a mecânica. Você pode gritar e jubilar e pular para cima e para baixo o tanto que você quiser, e negar esta palavra não vai adiantar nada. Você apenas está dando partida nos pistões Você tem a faísca lá para dar partida, mas não tem gasolina para incendiar.
Apenas funcionará quando os dois se ajuntarem. Amém. Então, um dos Cadillacs, dos carros, né, que eu falei aqui, um dos Cadillacs fica imóvel, quer dizer, fica parado. O outro sobe. Essa que é a questão do negócio. Contudo, os dois podem se parecer. Os dois afirmam serem igrejas. Se você tirar uma foto dos dois carros juntos e perguntar pela foto, qual desses dois aí você acha que vai sair, que tem gasolina? Na foto você não sabe qual deles tem gasolina, não é isso? Então você olha para duas igrejas diferentes. Você pode não saber distinguir entre as duas. Mas aquela que está aparentemente tudo certo, mas nega a palavra, é aquela que não tem gasolina. Foi um pequeno comentário aqui, né, no 115. Contudo, os dois podem se parecer, os dois afirmam serem igrejas, os dois afirmam serem noiva, mas um tem a mecânica e a dinâmica. Faz acontecer aquilo que ele disse que é verdade. Simplesmente não vai se mexer. Não importa o quão boa seja a mecânica, até que chegue a dinâmica. Quando a dinâmica vem, aquele fogo é feito para se conectar com o octano na gasolina. E quando aquilo explode, causa uma combustão. E aquela combustão move cada mecanismo de engrenagem, cada lance, pois ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esta é a ressurreição. Este é o verdadeiro poder de Deus. A mecânica com a dinâmica. Notem, é o Espírito que vivifica. Romanos 8:11, né? É a faísca que dá partida. Não é a gasolina que dá partida. É a faísca que incendeia a gasolina. Está vendo? Vós não podeis fazer nada sem mim, mas comigo vós podeis fazer tudo. De vez em quando eu estou citando essa parte aqui na conversação, no dia a dia. Reconheço que eu não sou nada, você não é nada. Nós não temos expertise, sabedoria para resolver nada. Mas só com um detalhe: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então é isso que essa frase que nos confirmou, tá? Vós não podeis fazer nada sem mim, mas comigo vós podeis fazer tudo. Assim como ele é a palavra, é o Pai vivendo. O Pai me enviou, assim eu vos envio. Assim como o Pai deu partida em mim, o Pai, o Espírito Santo deu partida em quem? No corpo de Jesus, e o moveu da sepultura. E me moveu em tudo, eu faço somente aquilo que é agradável a Deus. Agora, assim como ele me enviou, assim eu vos envio, com a mesma mecânica, e é necessário a mesma dinâmica para operá-la. E estes sinais seguirão aqueles que afirmam ter a mecânica. A dinâmica tomará o lugar dela. Por isso que eu digo, irmãos e irmãs, não tem como o mal prevalecer diante de você. Porque já não é você, é Deus movendo. Paulo disse: o Evangelho veio a nós não apenas por palavra. O profeta fala, não só em gasolina. A gasolina pertence à parte da mecânica, não é isso? Então, falar, ler, pregar, isso está na parte da mecânica. Então, o Evangelho não veio a nós em sublimidade de palavras, apenas, só gasolina. Mas através de faísca também, para fazê-la se mover. Aí está você. Veio a nós desta forma. É o mesmo Espírito que o ressuscitou, que vivificou o verdadeiro crente para a vida eterna. Agora lembrem-se, potencialmente agora, observe, vendo que estamos passando do nosso tempo, notem, eu também, né? Estou acelerando aqui para chegarmos ao final. O mesmo Espírito, agora em Romanos 8, verso 11, agora vamos ler isso novamente em Romanos 8 e nós veremos o que diz. Tudo bem, quero dizer, 8:11, professor, me desculpe, porque eu tinha citado aqui, igual aconteceu comigo também, né? Eu citei Romanos 11 e Romanos 8:11. Em Romanos 8:11, mas se, aí está o problema, aí está o entrave dele. Mas se o Espírito dele, Deus, o Espírito Santo,
que ressuscitou Jesus dos mortos, habitar em vós. Agora, aí está você. Se o espírito do noivo habitar na noiva, quando Deus fez o seu primeiro noivo, ele o fez noivo primeiro. E em espírito ele era homem e mulher. Está falando de Adão agora. O formou do pó da terra, para o fazer em forma material. E notem quando ele fez Eva, de Adão. Ele não pegou outro pedaço de barro. Ele pegou do mesmo pedaço de barro, da mesma palavra, pois Adão era uma palavra falada. Está vendo? Ele pegou o barro dele e então tirou-o. Ele tinha o espírito masculino e feminino. E ele tirou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva. Então ainda era parte de Adão, era carne de Adão. Então foi o espírito de Adão, a dinâmica que vivificou a mecânica do corpo dele. Assim também, olha, aqui a comparação feita pelo profeta. Assim também, a noiva deve ser também carne de sua carne e ossos de seus ossos. Então, como é que esta carne mortal vai se tornar a carne dele? Nós entraremos nisso dentro de um minuto. Vejam, como é feito? Como? O que é esta grande transformação? Notem. Já concluo aqui. Então isso aqui está nos conduzindo, irmãos. Depois vocês revejam esse vídeo. Já estamos a poucos parágrafos para encerrar. Agora o profeta está fazendo aqui para você ver como vai ser a transformação. Porque a ciência não tem resposta. Eu tenho estado de vez em quando diante de médicos, médicas e pessoas ligadas à ciência. Aqui no Brasil fica uma polêmica, porque não sei o que lá, estão negando a ciência, como se tivesse que reverenciar a ciência. A ciência é alguma coisa, mas ela é completamente inútil e nula diante da grandeza de Deus. Eu vejo a ciência se dobrar perante uma simples diabetes, uma simples pressão alta, um simples sintoma nos rins, e a ciência não tem como fazer nada não, só mesmo controlar e etc, etc. Eu fico pensando, quão ruim, quão fraca é a ciência. Mas enquanto a ciência faz alguma coisa, né, um carro para transporte, um meio de comunicação e tantas outras coisas, então deixa ela trabalhando. Aquilo que for bom para a vida dos seres humanos aqui na Terra, que não é prejudicial, então tudo bem com a ciência. É uma árvore, né, é a árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Mas, diante de Deus, a ciência fica perdida. Vamos aqui para que a gente possa encerrar. Sim, a transformação. Isso aqui eu preciso falar assim, é o parágrafo 133. Quando a vida sai de um ser humano, ou de qualquer um ser vivo, mas vamos tomar aqui um ser humano, a ciência se rende. A ciência nunca conseguiu reinserir crédito de vida de novo numa pessoa que já morreu. Ela faz respiração boca a boca, faz massagem cardíaca para tentar voltar a pessoa, mas ressuscitar, não. A ciência não tem meios. Ela tentou inutilmente, há muitos anos atrás, a produzir o elixir da longa vida. Como é que chama? Os alquimistas, os estudiosos, cientistas daquela época, eles eram pagos, eram patrocinados por grandes homens que tinham muito dinheiro para investir em conhecimento e voltaram sem resposta. Os alquimistas não conseguiram fechar, produzir o chamado elixir da longa vida, que eles tanto queriam produzir. Nem conseguiram e nem vão conseguir nunca. Mas Jesus tem a senha, Ele é a senha da vida, Ele é o código da vida. Ele sim toma um corpo que está há 3 dias, há 4 dias, ou a quantos dias for, como nossos irmãos que já partiram em Cristo, e na primeira ressurreição eles vão surgir, eles vão ressurgir do pó da terra. Por quê? Porque essa dinâmica vai encontrá-los na sepultura, onde eles estiverem. Aqueles que estiverem na sepultura, aqueles que a água levou, aqueles que o fogo queimou, não importa.
voltou para os gases. Há um corpo que foi carbonizado num forno e sumiu aquele corpo, como queimar um papel. Mas Deus sabe aonde está o potássio, aonde está o ferro, aonde está cada elemento daquele corpo humano. E a dinâmica vai entrar naqueles elementos e o corpo vai voltar bonitinho, novinho em folha, para encontrar com o nosso Jesus Cristo nos ares, e nós juntamente com eles. E para os que não tiver a chance de morrer, pois eu estou falando para uma congregação presente aqui, e congregação ausente também através do vídeo, que muitos nesse momento que estão ouvindo esse vídeo, não terá oportunidade de morrer, porque Cristo vem, o Filho prometido chega, e você simplesmente será transformada em um abrir e fechar de olhos, porque esse corpo, carne e sangue, não herdam o reino de Deus. Então você é transformado e terá um corpo igual ao dele, glorioso igual ao dele. Então veja, fenômenos que estão profetizados nas Sagradas Escrituras e que as amostras desses fenômenos já foram feitas no passado, já houve rapto e assim sucessivamente. Agora, vamos seguir em frente. Então é assim, aqui nesse parágrafo 123. O que é esta grande transformação? Não é assunto para discussão científica, porque a ciência não vai conseguir fechar. Agora, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habitar em vós, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos, também vivificará vossos corpos mortais, através do Espírito dele que habita em vós. Ó que coisa, aquela predestinada, claro, assim como a semente estava na terra, aquela que tinha vida nela, muitas delas estavam mortas, eram apenas sementes podres, as águas e as coisas haviam queimado elas, mas vocês sabem, havia uma semente que estava enterrada lá, pronta para a vida. Deus sabia que ela estava enterrada lá. Agora, aqueles predestinados são os primeiros a serem vivificados, através do Espírito Santo, pois o Espírito Santo vem para requerer direito do que é seu. Agora, isso é profundo agora, e tenha certeza de captar bem isso aqui. Agora, assim que o sol foi enviado por toda a terra, não para trazer as pedras à vida, as quais eram o solo também, não era para trazer todo o solo, é aqui que eu disse no início, quando eu fiz a introdução, não é para trazer todo o planeta Terra à vida, trazer todo o solo à vida, mas era para trazer a parte do solo que estivesse anexado ao redor de uma vida. Parágrafo 126, ao nascer do sol. Veja bem, que o sol de Jesus, ele é o sol da justiça, ele vem para brilhar em cima de todo o planeta, mas o como ele atinge? Quando ele brilha em cima de uma pedra, a pedra fala, ai que sol quente demais, em cima da areia lá da terra, esse sol está muito quente, o profeta vai falar isso daqui a pouquinho também, mas quando ele dá em cima da semente eleita, a semente fala, estava esperando por isso, isso mesmo, aí essa semente germina, brota, e então ela não reclama do sol quente, ela precisa desse sol. Essa semente é você, essa semente sou eu, essa semente é a noiva eleita de Jesus Cristo. Então, quer dizer, aquela porção do solo que tinha vida anexada a ela. Nem todo mundo vai receber Cristo. O profeta diz aqui, nem todo mundo vai receber Cristo. Não mesmo, o profeta diz. Mas aqueles que Deus pré-ordenou para a vida estão alojados por aí, numa determinada quantia do solo da terra. São estes que ele vem vivificar. Eles são os únicos. Está vendo? A Terra, o planeta, você tira uma foto, tira uma foto de satélite, ó a superfície da Terra ali. Mas daquela Terra toda, claro, tratando de pessoas, você vê toda a multidão das pessoas sobre a Terra. Isso aí é tudo terra. Tudo isso aí tem 16 elementos,
do planeta Terra. Mesma composição da Terra está composta neles. Mas alguns desses têm a vida anexada neles. Outros não têm essa vida anexada neles. Portanto, eles não reconhecem quando a dinâmica chega. São Cadillacs, são belos carros, são belas igrejas, mas não tem combustível e não dá tempo de abastecer, não dá tempo de fazer nada. A dinâmica chega e atinge aqueles que estão prontos. Aquele solo fica estendido lá debaixo do sol e diz: não, presta atenção, eu estou no parágrafo 128, vou terminar no 132, aqui tem 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, já vamos orar para encerrar. Não perca esse 128, Agora, aquele solo fica estendido lá embaixo do sol e diz: que sol! Aí está tão... Não, deixa eu ler de novo, porque eu não quero ler errado. E diz: este sol aí está tão quente. Olha como é que eu estava lendo errado, né? O inimigo quer que a gente leia a entonação errada para as pessoas não entenderem, né? Foi lido. Então o profeta diz que aquele solo está estendido lá debaixo do sol, o sol está focando nele, e ele reclama bem assim, este sol aí está tão quente, ponto de exclamação, está tão quente. Aquela pedra diz: esse sol aí está tão quente, tá vendo? Pedra reclamando, solo reclamando, mas aquela sementinha diz: era isso que eu estava esperando. É isso que você também está esperando. Amém por isso? Amém. E ela começa a brotar vida. Ele vivificou aquela parte do solo, porque o sol não foi enviado para vivificar a pedra. Não foi enviado para vivificar o solo, simplesmente. Então qualquer pedaço de terra vai vivificar? Não, não, né? Então, pedra e solo qualquer, não. Agora, vivificar a pedra não foi enviado para vivificar a pedra. Não foi enviado para vivificar o solo, mas para vivificar a vida da semente. Agora, aí que entra o Espírito Santo. Claro, não, ele não foi enviado. Reticências. Por quê? Porque todo mundo não recebe ele. Ele não foi enviado para eles. Um camarada me disse: eu não acredito, eu não me importo com o que você me disser. Se você pudesse ressuscitar os mortos, ou qualquer coisa e curar os doentes, e provar isso de qualquer forma, eu ainda assim não acredito. Parágrafo 130, o profeta cita um camarada que fez esse desafio com ele, né? Eu não acredito. Se você ressuscitar alguém aqui, curar, eu não acredito. Olha o que o profeta vai dizer. Eu disse: certamente que não. Você é um incrédulo. Isso não significa nada para você. Isso nem sequer foi enviado a você. Foi enviado para aqueles que creem. Agora o último parágrafo, 132. A mensagem é para o crente. Para aqueles que perecem, ela é loucura, mas para aqueles que estão em Cristo e são parte daquela semente, ela é vida. Parágrafo 132. Irmãos, nós lemos do 110 ao 132 e muito obrigado, pela atenção de vocês. Vocês não fizeram nada por mim. Vocês fizeram por vocês. Cada um apanhou com certeza a sua porção. E reveja esse vídeo se for necessário, para que você possa repetir essa lição para você mesmo, para você mesma, e saber que você pode depois compartilhar isso com outras pessoas. Já compartilhamos na nossa vida vivida, e então que isso possa também ser transformado em atitudes, gestos, palavras, ações, e temos a certeza de que esse sol veio para encontrar com a mecânica em nós e assim ser dinamizado, e nada pode parar perante a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse instante. Nosso vídeo agora pode encerrar por aqui. Então todos que estiveram conosco, muito obrigado, e até nossa próxima mensagem, se Deus quiser.